Alô, boa noite. Meu nome é Davidson, eu sou do Rio Grande do Norte e tenho vivido em missões nesses últimos 9 anos. Então, a minha pergunta é para o Ari. No caso, você falou que essa igreja não existe mais. De Atos 2, também pode ser de Atos 4. Final de Atos 4. Ela não existe pelo fato de você e da gente não ter em vista ela, ou ela existe, só que tem outro nome. Não mais igreja primitiva, mas sim igreja perseguida. Pega sua água. Tomei, Celizão. Bom, a igreja perseguida tem vivido muita experiência da igreja primitiva. Quando eu disse que a igreja não existe mais, na verdade, eu estou tentando fazer uma provocação. Quer dizer, ela pode, como o Espírito Santo continua entre nós e em nós, ela pode ressuscitar a qualquer hora. A igreja somos nós, não é por causa das denominações que ela não existe, é por causa da gente mesmo. E esse, inclusive, é uma das questões graves que eu entendo que nós estamos vivendo hoje, que é, nós temos um desvio das instituições, sem dúvida nenhuma, mas, em muitos casos, é lógico, mas a maioria de nós está usando o desvio institucional para esconder o desvio devocional. Então, a gente diz que o problema são as instituições, mas o problema sempre somos nós, porque as instituições não têm personalidade a não ser que nós as demos. Aí a gente que faz, porque eu conheço muitos irmãos que vivem a realidade da igreja primitiva. Eles simplesmente decidiram que iam viver assim, e passaram a viver assim, e passaram a prestar esse serviço que o Ricardo expôs de forma tão rica. Então, tem muitos irmãos vivendo a vida da igreja primitiva. Ela, lamentavelmente, ela não é mais a realidade dominante da igreja. Mas, nesse sentido, ela existe na vida de todos aqueles que decidiram seguir esse caminho de doação ao próximo, como o Ricardo expôs. E os irmãos perseguidos experimentam isso de forma mais contundente, por causa das condições em que sociopolíticas em que vivem, né? Então ela não é mais a realidade dominante daquilo que nós chamamos de igreja, mas há muitos irmãos vivendo essa realidade, buscando viver assim e ponto final. Meu nome é Kleber, aqui de Brasília. A figura do pastor, uma figura até mitológica do pastor, não inibe ou até mesmo impede o exercício da irmandade que existia na igreja primitiva? Repetindo, então. A figura do pastor nas nossas igrejas, ela não se investe de um valor mitológico que inibe e até mesmo impede o exercício da irmandade da igreja primitiva, dessa liberalidade que existia, já que há centralidade no pastor? Obrigado. Bom, a figura que o pastor passou a significar inibe. No início não era assim. No início, os
os presbíteros, os apacentadores, os apóstolos, eram os grandes inspiradores da fraternidade, os grandes inspiradores dessa vida fraterna de doação, etc. Mas quando o apacentamento, o pastoreio, o presbitério deixou de ser serviço para virar, deixou de ser prestação de serviço para virar hierarquia, aí acabou isso. Porque é aquela colocação do camarada que chama para si um privilégio que só Jesus Cristo tem, que é o de ser o chefe da igreja. Só Jesus Cristo é o chefe da igreja. Nós todos somos servos do Cristo e servos da sua igreja, e servos uns dos outros. Que isso significa ser servo da igreja, servos uns dos outros. E aí o Espírito Santo levantou pessoas para serem inspiradores disso o tempo todo, que o Paulo chamava de gente que você tem de imitar, e imitar a forma como eles imitam Cristo, a disposição que eles têm para imitar Cristo, que é aquilo que o Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, de fato, ele está dizendo, imitem-me sendo de Cristo imitadores como eu. Você não sabe o que é imitar Cristo? Então olha para mim e faça o que eu estou fazendo, porque é assim que se imita Cristo. Então isso perdeu. Isso era uma relação de serviço, uma relação de inspiração. Isso, quando você passa para a posição de hierarquia, para mudança de paradigma, de padrão, e o padrão passa a ser hierárquico, aí é complicado. Nós hoje, por exemplo, dizemos, fulano é meu discípulo. Mas eu não tenho discípulo. Quem tem discípulo é Cristo. Eu não tenho autorização para ter discípulos, mas eu tenho a ordem de ser um exemplo de imitador de Cristo. Então eu não posso ter discípulos, mas devo ter imitadores. Devo ter gente que olha para mim e diz assim: puxa, é isso aí que eu quero imitar Cristo desse jeito aí. Então isso mudou. Aí quando muda, inibe mesmo. Porque aí primeiro vira hierarquia, depois vira pompa, né? Vira circunstância, quer dizer, passa a se vestir de modo diferente, passa a ter acesso a lugares que os outros não podem ter, passa a ter postura que os outros não podem ter, passa a ser servido ao invés de ser servo. Aí fica difícil, aí inibe mesmo. E aí também atrai para si a visão de que todos os dons são meus, né? O cara começa a pensar assim: os dons são meus, eu sou o cara de Deus, etc, etc. Quando o cara de Deus é o cara que inspira com sabedoria e que mostra a todas as pessoas essa vocação da igreja para fazer justiça. Então, quando você tem alguém que, como o Ricardo pregou, é alguém que inspira a sociedade a fazer justiça, então, ao invés de ele inibir, ele estimula. Mas quando você pega um camarada que ele é o centro do negócio, aí, ao invés dele estimular, ele inibe mesmo. Porque, em vez das pessoas dizerem: puxa, eu vou fazer igual aquele camarada, as pessoas começam a dizer: não, ele é ungido, né? Outro estilo, é outro nível, ele é ungido de Deus, é outra coisa, né? Não dá para ser como ele, olha, ele... Então, a glória que era de Jesus passa para ele. Então, quando a glória que é de Jesus passa para alguém, esse alguém se torna um anticristo. Ele não é necessariamente anti-Jesus, mas ele é anticristo.
porque ele até pode achar Jesus maravilhoso, mas ele não convoca ninguém mais para o sacrifício. Ele não é mais exemplo de sacrifício. Então ele deixa de ser, ele não é anti-Jesus, mas ele é anticristo. Paulo Júnior fala muito bem desse negócio aí. O cara que ama Jesus, mas detesta Cristo. Porque não se rende à vida de imitador de Cristo. Porque essa vida de imitador de Cristo é justamente essa vida de sacrifício, de doação, de entrega e de inspiração aos outros irmãos para que façam a mesma coisa. Bitum? Você tem tempo ainda, irmão. Pode. A pergunta é do internauta Danilo Silva Miranda. Ele pergunta através do Twitter para ambos: o que fazer se a igreja atual não tem engajamento social, nem para educar e ensino seus membros? Um exemplo, como na educação escolar. Novamente, o que fazer se a igreja atual não tem engajamento social, nem para educar e ensino seus membros? Um exemplo, como na educação escolar. Eu vou pegar só um gancho da pergunta anterior e tentar responder um pouco essa, porque eu creio que não tem uma fórmula mágica, né? Uma receita de bolo, mas eu acho que a gente precisa estar sempre discernindo as forças espirituais, as épocas, os tempos. Não sei se vocês percebem, concordam comigo, mas a Bíblia fala de servo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele diz que foi falar aos coríntios, não com elucubrações, etc. A igreja de Tessalônica, mas na força do Espírito Santo, com poder, com obras, etc. E aí vão passando alguns modismos, alguns espíritos. Hoje, até livros, né? Hoje se fala de voluntário. Voluntário é aquele que ele tem um tempo na sua agenda, no seu trabalho, e aí ele ajuda a igreja, ou ajuda alguém, etc. Esse é o voluntário. Ele diz, olha, toda terça-feira à noite, das 5 às 7, eu posso ajudá-lo. E nós, como igreja, compramos isso. Mas a Bíblia não fala de voluntariado, ela fala de servo. O servo serve, se ele não serve, não serve. O servo ele está disposto no serviço do seu senhor. Ele não chega para o senhor e diz assim, olha, eu vou servir das 5 às 7, ok? Porque a dimensão é integral. Eu não sou voluntário de Jesus, eu sou servo de Cristo. E aí, quando eu ouço uma palavra como a do Ari, Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que ainda dá para fazer? Não é assim, olha, eu tenho das 5 às 7, posso ajudar. Porque não é possível que alguém que diz, o servo que está olhando para Jesus, dizer o que o Senhor quer, a qualquer hora, a qualquer instante, na madrugada, está para o serviço. Então, sem querer ser saudosista, mas eu me converti numa geração que a gente tinha, assim, vou dizer uma palavra aqui, mas orgulho de servir. Eu lembro quando eu entrei na igreja, depois trabalhando duro na igreja, depois de uns 2, 3 anos, veio o pastor e disse que ia me abençoar com uma oferta, um salário. Eu fiquei encorado, envergonhado. Disse, que isso? Eu estou trabalhando para Jesus. Só veio me falar em dinheiro. E hoje, quando eu vejo o pessoal que chega na igreja para tocar um instrumento, para abençoar, ou para mexer na mesa, ou para qualquer coisa, ele diz, bom, mas quanto que é? O senhor sabe que eu tenho curso, quanto que custa? Quanto que é? Você diz, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu que hoje tudo é pago, tudo é profissionalizado, tudo é voluntário, voluntário pago? O que aconteceu com o servo? Nós perdemos a dimensão do serviço. E aí somos senhores dos nossos negócios. Eu lembro que eu passei um pito de Deus tão grande. Meu primeiro trabalho, eu disse, Deus, eu nunca vou brigar por salário. O salário vai ser do Senhor. Se o Senhor quiser me aumentar, o Senhor aumenta, entrei numa empresa, trabalhando duro e tal, e vinham os aumentos, vinham as coisas, sempre fui abençoado assim. E quando eu entrei em tempo integral, numa segunda vez,
Eu fui falar com o pastor de aumento. E ele disse não, mas eu fiquei tão corado de vergonha. E Deus disse para mim, não sou eu que regulo o teu salário, não sou eu que pago, que faço aquilo dos peixes, né, de Pedro. Mas eu sou tão envergonhado, pedi tanta desculpa para Jesus. Deus, eu lembro que eu falei para o Senhor, sou sempre agora eu quis ser dono do meu nariz. Sabe, não, agora deixa que eu negocio. Eu tomei um pito desse senhor simpático aqui do meu lado, a igreja começou, estava pequenininha, e aí depois deu uma crescidinha, e aí eu conversando com esse senhor, e ele disse assim, eu disse, olha, a igreja cresceu, porque agora nós vamos fazer e tal. E ele nessa paciência budista, assim, olhando e tal, ele disse, irmão, desse jeito, irmão, a igreja pequena, Jesus é que cuidava, agora está grande, precisa de gente boa como você, né? Para cuidar, porque senão não vai dar... E começou nessa linha. Porque agora cresceu, você que tem que entrar, né? Porque agora Jesus se perdeu, ele só administra coisa pequena. Coisa grande fica difícil. Na hora eu entendi, eu baixei a cabeça. Caramba, meu. Percebe essa dimensão do serviço? Eu acho que não é uma receita de que fazer, se não, como ir para... Mas assim, Senhor, eu sou teu servo. Não é isso, o que o Senhor quer? Não sou teu voluntário, não sou teu empregado, não sou o teu profissional que o Senhor contratou, eu sou teu servo. O Senhor sabe minhas necessidades, o Senhor sabe quanto eu preciso, o Senhor sabe como é a minha vida, o Senhor me conhece. E se o Senhor der, amém. Se o Senhor não der, o Senhor deve saber o que o Senhor está fazendo. Mas a gente tenta, né, de alguma maneira, fazer justiça, brigar pelos nossos direitos e tal. Eu acho que o caminho é voltar a ser servo. Uma igreja que serve. Se ela serve, ela serve. Se ela não serve, ela não serve. Né?